um Zé Ruela vai voar o seu drone, mas ele não sabe a cagada que está prestes a cometer. Ele perde o drone, acham o drone dele e junto com o drone ele ganha um presente, uma multa de $20.000. Se você quer saber sobre essa história, continue assistindo esse vídeo até o final. Mayday, cagadas com drones. Essa é uma história real, baseada em reportagens e relatos oficiais, vídeos do YouTube ou qualquer outro treco que eu ache interessante. Algumas coisas até podem ser alteradas para ficar um pouco mais engraçadas, mas com certeza você vai aprender alguma coisa com esse vídeo. Hoje eu vou contar a história do Reuben Burgia, ou sei lá como fala o nome dele, que é meio complicado mesmo, né? Mas antes, se tu quiser saber um pouco mais sobre essa filosofia de prevenção de acidentes, dá uma olhada nesse outro vídeo que eu coloquei aqui em cima, tá na descrição aqui embaixo também, que eu fiz. Mas só assistir depois que você vê esse vídeo aqui completo. Bom, vamos lá. O Reuben, em uma entrevista para uma rádio também, em fóruns da internet, ele contou como foi a história. Lá em Las Vegas tem uma roda gigante que é muito conhecido. E ele já tinha tentado voá-la antes, mas ele não tinha conseguido filmar essa roda gigante. E ele disse que realmente queria filmar essa roda gigante. E ele fez tudo como ele normalmente fazia. Ou seja, ele ligou o drone dele, esperou entrar os GPS, então entrou o GPS, gravou o home point. E daí ele decolou. Ele decolou, foi em uma direção, ele tinha decolado de um canto de um estacionamento, daqueles estacionamentos parecidos com o shopping, aqueles estacionamentos americanos que tem vários andares, então ele estava no topo do estacionamento, decolou o drone e estava indo numa direção, quando de repente o drone dele começou a agir de uma maneira muito estranha. E daí ele perdeu o controle do drone, perdeu o contato do drone. E o drone começou a entrar num fly away, ou seja, ele não tinha mais nenhum controle sobre o drone e o drone ficou à deriva, como se fosse um barco sem motor no meio da correnteza. O drone foi levado pelo vento. Só que para o azar do Reuben, ou melhor, pela imprudência dele, o drone foi levado num caminho muito, mas muito perigoso mesmo. Para nossa sorte, o que torna um pouco mais legal essa análise é que tudo isso ficou gravado. Então quando ele perde o sinal do drone, o drone vai passando por diversos locais importantes lá em Las Vegas. Ele passa perto do topo do prédio do Caesar Palace, ou seja, se ele tivesse uns 10 metros mais para baixo, provavelmente tinha batido. Passar relativamente bem perto dessa antena aqui e continua indo por diversos pontos turísticos de Las Vegas. Ele também passa por diversas ruas que no momento da filmagem não tinha tanto movimento, mas costuma ser um local muito movimentado. E daí que o maior problema realmente começa. O drone acaba entrando na área do aeroporto. Pela filmagem a gente consegue ver que a câmera está 90 graus para baixo, mas o caminho que ele percorreu foi esse daqui, ó. Na verdade, o que ele queria ter filmado é essa roda gigante que está bem mais próximo aqui. Não dá para ver tão bem a roda gigante, mas ela fica aqui e o aeroporto fica mais do que 3,5 km da onde ele estava, ou seja, foi um flyaway bem grande. Então quando ele vai entrando no aeroporto, já dá para ver que ele sobrevoa um jato, uma aeronave bem cara, e o drone continua indo. Ele entra na pista de táxi, ou seja, onde os aviões se movimentam para decolar, para pousar ou para mudar de hangar. E daí ele passa por uma pista ativa, ou seja, aquela pista ali estava sendo usada para pousos e decolagens. Se um avião passa ali e bate no drone, era um risco muito sério para a aeronave. E daí, como o drone já tinha voado bastante, a bateria estava acabando, o Phantom 3 Pro dele entra no modo de segurança e começa a pousar sozinho porque a bateria estava fraca. Então logo depois da pista ele começa a descer e daí ele acaba pousando em uma pista de táxi.
em uma taxiway. O pessoal do aeroporto pegou o drone, entregou para a autoridade competente, creio eu que seja a FAA, que é como se fosse uma ANAC americana. Daí o pessoal começou a investigação para descobrir da onde era aquele drone, ou quem era o dono daquele drone. Acontece que ele, talvez já sabendo que estava fazendo uma coisa errada, não colocou os números, o código, a matrícula do drone na ordem correta. Então o pessoal que estava investigando teve que alterar a ordem do prefixo dele até conseguir chegar e cruzar os dados com quem seria o provável dono daquela RPA. No final das contas, ele acabou recebendo o drone de volta e com o drone ele recebeu uma multa de 14.500 dólares. Mas ele fez outra cagada muito grande, ele não respondeu a nenhuma das cartas que ele recebeu. E daí a multa dele passou de 14 mil e tantos dólares para 20 mil dólares. Se a gente convertesse isso para real hoje, daria uma multa maior que 80 mil reais. Uma multa muito cara para a realidade de qualquer pessoa, uma multa que vale pelo menos 14 vezes o drone que ele tinha. Dessa história eu vou tirar 3 lições, mas escreve aqui embaixo também depois o que você aprendeu com os erros que ele fez. A primeira coisa que eu quero ressaltar é: não façam cagadas, ou seja, sigam a regulamentação. Se você não for seguir toda vez, saiba o que você está fazendo, o que você está infringindo e quais são os riscos associados a isso. Porque não cumprir a lei pode ser que resulte numa penalidade muito severa para você. Às vezes tem um excesso de regulamentação, mas nesse caso ele foi muito descuidado porque ele colocou não só o equipamento dele em risco, mas também a vida de centenas de pessoas, porque imagina se aquele drone bate numa aeronave e você acaba tendo um acidente aéreo, ou se entra dentro de uma turbina, a turbina de um avião é extremamente cara, e daí ele ia ter que ter um prejuízo muito grande para recuperar todo o dano que ele causou. A segunda lição é: cuidado com o excesso de confiança. Não é porque você já voou em um local que deu certo, ou que você está acostumado a voar o seu drone, que você não tem que tomar os mesmos cuidados de sempre. Então faça um bom planejamento, faça uma boa análise de risco, veja se tem alguma previsão de interferência de satélites naquele dia, naquela hora que você for voar, no local que você for voar. Então pode ser que o seu voo não seja só um voo, leve o drone a sério. Ele pode até ser o seu brinquedo, mas ele é considerado uma aeronave, ou seja, ele é muito mais do que só um brinquedo. E a terceira lição é: tenha um plano de terminação de voo, ou seja, saiba como desligar o seu drone em pleno ar, desligar os sistemas dele para não ter nenhum acidente maior. Se eu desligar o meu drone em pleno ar, pode ser que ele caia, ou muito provavelmente, se ele não tiver um paraquedas, ele vai cair, vai se espatifar no chão e eu vou perder meu drone? Sim, mas isso é muito mais barato do que tomar uma multa de 20 mil dólares, isso é muito mais barato do que você matar alguém, isso é muito mais barato do que se aquele drone tivesse batido em qualquer parte de um avião decolando. Se ele tivesse batido na frente da asa, no bordo de ataque, no nariz do avião, onde tem um radar meteorológico, se ele tivesse entrado no motor, isso seria também muito mais barato do que pagar aquela multa de 20 mil dólares. Galera, comenta aqui embaixo o que você aprendeu com essa história do Reuben, ou sei lá como fala o nome desse cara. Se você curtiu, deixa o seu like aqui, também segue a nossa página, porque toda semana a gente posta um conteúdo novo. E se você gostou desse formato, deixa um comentário aqui embaixo também com algum caso parecido que você quer que eu faça uma análise, ou também se você gostou, para produzir mais casos assim, beleza? Então se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like aí e até a próxima.